Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando nos livros do Novo Testamento e nós estamos na carta aos Romanos. O nosso capítulo de hoje é o capítulo 6. Eu sempre encorajo os meus irmãos a lerem o capítulo do dia para compreenderem plenamente sobre o que nós estamos falando, compartilhando, fica mais claro, fica mais elucidado. Então, é uma forma que nós temos de encorajarmos a leitura bíblica. Nós temos sempre um capítulo do dia e nós gostamos de ler o livro todo, né? Não gostamos de ler apenas versículos ou capítulos separados. É bom nós acompanharmos, fazermos a leitura completa. Então, nós sempre lemos um livro inteiro. Esse ano nós estamos aqui no Novo Testamento, seguindo a sequência do Novo Testamento. Já vimos os Evangelhos, Atos dos Apóstolos, agora estamos na Carta aos Romanos. Então, o nosso capítulo de hoje é o capítulo 6, e eu quero compartilhar com os irmãos um devocional extraído dos versículos 11 ao 14, que está escrito assim: Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amados, nós lemos aqui o capítulo 6 e nos primeiros versículos o apóstolo Paulo explica claramente. É interessante porque ele terminou o capítulo 5 falando que onde aumentou o pecado, transbordou a graça de Deus. E aí ele inicia o capítulo 6, que é o capítulo de hoje, falando: o que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Não, pelo contrário. A graça veio exatamente na vigência da lei, nasceu Jesus, que é a graça de Deus encarnada. Foi na vigência da lei que Jesus Cristo efetuou a sua obra completa de graça, de redenção, de favor para a humanidade. Então, onde que o pecado aumentou? Na vigência da lei. Por quê? Porque a lei torna o homem plenamente consciente do pecado. Nós vimos isso lá em Romanos capítulo 3, versículo 20. Essa é uma das funções da lei, tornar o homem plenamente consciente do pecado. Então, na vigência da lei, onde o homem ficou plenamente consciente da sua situação, do seu estado pecaminoso, de todos os pecados que cometia, na vigência da lei se manifesta a graça de Deus, que é Cristo Jesus. Jesus, como homem, é a graça de Deus encarnada. Então, onde aumentou o pecado, que é na vigência da lei, superabundou a graça, veio a manifestação visível da graça de Deus, que é Jesus Cristo. Então, nós vamos continuar pecando para que a graça aumente? É claro que não. E aí o apóstolo Paulo explica: ei, será que vocês não sabem que vocês morreram? O batismo significa exatamente a morte, a crucificação da carne, do pecado, da natureza pecaminosa, e a ressurreição, ou seja, a vida de uma nova natureza. Quando vocês receberam Cristo Jesus pela fé, é isso que aconteceu. Quando vocês foram batizados, o batismo é isso. Significa isso, que vocês foram mortos para o pecado, mas vivos para Deus, ressurgiram com uma nova vida, que agora não é mais dominada pelo pecado. E aí ele vem e fala esses versículos que nós acabamos de ler. Portanto, dessa mesma forma que toda essa obra de redenção foi efetivada em seu favor, considerem-se mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. É interessante que essa palavra considerar, no original grego, ela é logizomai.
e ela significa considerar, levar em conta, mas ela trata com algo real, com a realidade e não com suposições. Então eu vou dar um exemplo aqui. Digamos que eu quero comprar um livro e esse livro custa R$ 50. Eu vi um livro, uma Bíblia, e ela custa R$ 50. Eu digo, puxa, eu quero comprar essa Bíblia. Vamos colocar aqui uma Bíblia. Eu quero comprar essa Bíblia e ela custa R$ 50. Eu entro lá no aplicativo do banco, eu olho e eu tenho na minha conta R$ 200. Ou seja, eu tenho o dinheiro para comprar essa Bíblia. A Bíblia custa 50, eu tenho 200, não tenho nenhuma dívida, não tenho nada para pagar, aqueles 200 estão lá na minha conta. Ou seja, eu considero que é real eu comprar aquela Bíblia, não vai ser só uma suposição. Ah, talvez eu compre essa Bíblia se der certo. Se aquele negócio que eu tenho para fazer der certo, eu vou comprar minha Bíblia. Não, eu considero e vou comprar. Por quê? Porque eu sei que eu tenho o dinheiro disponível para comprar aquela Bíblia. É isso que essa palavra considerar significa. No original grego é considerar, levar em conta algo real, não uma suposição, mas algo real. Portanto, essa palavra lida com realidade. Amados, a realidade é que Jesus Cristo já morreu levando o nosso pecado. Por quê? Porque o salário do pecado é o quê? É a morte. Aqui nesse capítulo 6 mesmo fala isso. O salário do pecado é a morte. No final do capítulo 6, versículo 23, está escrito isso. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, porque Jesus levou o salário do pecado. Ele tornou-se pecado em nosso lugar. Aquele que nunca pecou, que não teve pecado, se tornou pecado em nosso lugar para levar, para receber o salário que o pecado merecia, que era a morte. Para quê? Para nos dar vida. Então, quando a Bíblia nos fala que considerem-se mortos para o pecado, é porque é um fato, é uma realidade. Jesus já levou o pecado. Nós não precisamos mais viver dominados pelo pecado, porque a realidade é que Jesus já levou. Por isso que Jesus, quando João Batista olha para Jesus, ele diz assim: este é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Como assim tira o pecado do mundo? Ele é aquele que realiza uma obra que tira o poder do pecado sobre a humanidade. Nem todos desfrutam dessa realidade, porque essa realidade é acessada pela fé. Só acessa essa realidade quem crê, quem deposita a sua confiança naquilo que Jesus Cristo fez. Então, quando a palavra nos diz aqui, considerem-se mortos, levem em conta, tenham isso como uma realidade na vida de vocês. Vocês foram mortos para o pecado e vivos para Deus. E ele continua no versículo 12: portanto, não permitam que o pecado domine o corpo mortal de vocês. Não ofereçam os membros do corpo de vocês como instrumentos do pecado, como instrumentos da injustiça. Pelo contrário, ofereçam os membros do corpo de vocês como instrumentos de justiça, em obediência a Deus. Ou seja, é algo que nós fazemos intencionalmente, de propósito. Por quê? Porque nós consideramos a obra que Cristo Jesus realizou como sendo uma verdade, uma realidade sobre a nossa vida. O que Jesus fez me tornou morta para o pecado e viva para Deus. E por causa disso, pela fé, eu me ofereço intencionalmente, de propósito, como está escrito em Romanos 12:1, como um sacrifício vivo a Deus, para que o pecado não me domine mais, porque o pecado não tem mais esse poder, porque Jesus Cristo aniquilou com esse poder, e nós precisamos considerar essa verdade, precisamos viver pela fé. Amados, e nós vivemos essa verdade pela fé, confiando que é a verdade. Como que nós vencemos práticas pecaminosas? Confiando que Deus já conquistou uma obra completa. Somos mortos para o pecado. Eu não preciso me render a esse pecado. Eu sou a justiça de Deus.
O Senhor se tornou pecado em meu lugar para que nele eu me tornasse a sua justiça. Eu considero a obra de justiça que Cristo Jesus realizou. E a conclusão aqui é extraordinária, que é o versículo 14. Pois o pecado não os dominará. Por que o pecado não nos dominará? Porque nós não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amados, nós vimos em Romanos 3 que o propósito da lei não foi dar vida ao homem, mas foi tornar o homem plenamente consciente do pecado para que ele entendesse que precisava de um redentor, de um salvador. Agora, a graça de Deus, que é Cristo Jesus, e nós estamos debaixo dessa graça, ele fornece vida para nós. E por causa da vida que Jesus Cristo conquistou para nós, nós não precisamos mais ser dominados pelo pecado. Por isso que o viver o cristianismo, viver o evangelho, amados, é algo que nós fazemos de forma intencional. Eu sempre falo, a fé não é uma fé tola, não é uma fé cega, mas é uma fé intencional, uma fé proposital. Nós depositamos intencionalmente a nossa confiança naquilo que Cristo Jesus realizou. Amados, a obra de Cristo Jesus está completa, foi consumada. Tetelestai, está consumado. Nós agora somos mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. E precisamos considerar isso. Não podemos mais viver como se nós ainda estivéssemos governados por uma natureza pecaminosa, por uma natureza corrompida. Nós não estamos mais debaixo do domínio do pecado e da morte. Nós agora estamos debaixo do domínio da vida, por causa da vida que Jesus Cristo entregou, derramou em nosso lugar, por causa da carne moída de Jesus Cristo, do seu corpo dilacerado e morto naquela cruz, por causa do seu sangue derramado, por causa da sua ressurreição, nós agora temos uma nova vida e precisamos considerar essa verdade. Eu quero encorajar você a considerar essa verdade, assim como ela é, uma verdade, uma realidade sobre a tua vida. Você não está mais debaixo do governo do pecado, porque Cristo Jesus efetuou uma obra completa de redenção, de regeneração para você. Em Cristo Jesus, a sua velha natureza foi sepultada e ressurgiu, nasceu de novo uma nova natureza justa e santa, a imagem e semelhança de Deus, e você pode, pela fé, viver por meio dessa nova vida que o Senhor conquistou para você. Amados, e nós colocamos em prática essa vida todos os dias, exercitando a nossa fé. Por isso que eu sempre digo, a fé é algo que é dinâmico. Não é estático, não é só lá para o dia em que nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, mas é para todos os dias da nossa vida, para todos os momentos da nossa vida. Nós precisamos considerar as verdades da obra de Cristo Jesus, considerar a realidade na qual Cristo Jesus nos colocou. Não somos mais natureza caída, não estamos mais no império das trevas, somos uma nova natureza, justa e santa. Fomos transportados do império das trevas para o reino de Cristo Jesus e precisamos considerar essas verdades todos os dias da nossa vida, todos os momentos da nossa vida. Amados, o intuito do inimigo é que nós não consideremos essas verdades e continuemos a viver como natureza caída, dominada e governada pelo pecado. Quando somos governados pelo pecado, o que se manifesta na nossa vida são as obras da carne. Mas quando consideramos a obra completa de justiça que Jesus Cristo realizou e depositamos a nossa fé, a nossa confiança que o que Cristo Jesus fez foi suficiente para nós, nos deu uma nova vida e por causa de Cristo Jesus nós podemos viver essa nova vida. Quando nós vivemos isso pela fé, exercitando, colocando em prática intencionalmente a nossa fé,
nós começamos a manifestar os frutos do Espírito, a experimentar a vida que Cristo Jesus conquistou para nós. E isso é uma trajetória, amados. Isso não acontece da noite para o dia. Essa consideração é algo que nós fazemos todos os dias, de fé em fé, de glória em glória, e vamos sendo transformados à imagem de Cristo Jesus. Quanto mais recebemos pela fé a obra de justificação que Cristo Jesus realizou, quanto mais nos consideramos mortos para o pecado e vivos para Deus, mais e mais a vida que Cristo Jesus conquistou para nós vai sendo manifesta através de nós, vai fluindo através de nós. Amados, que eu e você vivamos assim, em nome de Jesus. O encorajamento de Deus para nós hoje é: considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Que eu e você possamos nos colocar disponíveis para Deus, oferecendo o nosso corpo como um instrumento de justiça, como um instrumento de vida, que aquilo que nós tocarmos seja vivificado, aquilo que nós falarmos, que por meio da nossa boca saiam palavras que geram vida, que vivificam, que abençoam. Amados, que eu e você possamos viver assim. Aquilo que nós colocamos diante dos nossos olhos e dos nossos ouvidos sejam coisas que edifiquem, porque eu e você devemos viver assim, considerando-nos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada pelo teu ensinamento. Pai, a minha oração é que o Senhor nos ajude. Nos ajuda, Senhor, por meio do Teu Espírito a colocar essa vida em prática. Pai, nas situações do dia a dia, naquelas circunstâncias que muitas vezes o nosso temperamento é alterado, que nós ficamos muitas vezes indignados, irritados. Pai, naquelas circunstâncias que nós queremos falar mais do que deveríamos. Pai, nos ajuda a nos considerar mortos para o pecado e vivos para o Senhor. Pai, aqueles meus irmãos que lutam com algum vício, com algum pecado habitual e eles não conseguem abandonar, Pai, que eles compreendam que não é na força do braço, mas é que é pelo teu poder. Pai, que eles entendam como viver considerando-se mortos para o pecado e vivos para o Senhor por meio de Jesus. Que eles entendam que é uma vida intencional de rendição ao Senhor, louvando ao Senhor, orando, estudando a tua palavra, e enquanto eles se relacionam contigo, o Senhor mesmo vai fortalecendo, vai jogando fora tudo aquilo que precisa ser lançado fora e vai estabelecendo a tua vontade. Senhor, que os meus irmãos compreendam isso e possam viver assim, considerando-se mortos para o pecado e vivos para ti, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.